até que haja o entendimento. Os dias serão maus, até que haja o entendimento. A situação será má. Nós só não iremos viver se nós morrermos, queridos. Mas se nós não morrermos, nós iremos viver este dia. Então não traga e não faça do seu dia um dia ruim. Não traga dificuldades para o seu dia. Não traga momentos ruins para o seu dia. Porque a cada instante, a cada minuto que vivemos, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para vivermos e aprendermos. Por isso, viva o melhor de Deus na sua vida e para a sua vida. Não faça do seu dia um dia ruim. Não faça do seu momento um momento ruim. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. A palavra do Senhor diz: olhe para o alto, de onde virá o teu socorro bem presente. Na hora da angústia, querido. Não tem outro lugar para olhar no momento da angústia, senão para o alto. De onde virá o nosso socorro? O nosso Deus. Por isso que neste domingo o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe as mamães neste dia. Porque o dia das mães não é só no segundo domingo de maio, mas é todos os dias. Assim também é o dia dos pais. Assim também é o dia da família, queridos. São todos os dias. Viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Que a tua glória venha, Senhor, até que nós não ficamos mais em pé. Que nós possamos, Senhor, voltar a queimar, Senhor, na tua presença, no teu altar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Hoje é um dia para lá de especial, né? Eu digo que a nossa vida é profética, queridos. Nós vivemos dentro de um tempo profético. O que é um tempo profético? É um tempo determinado por Deus. É um tempo dirigido por Deus. É um tempo onde nós estamos aprendendo a ser governados por Deus. E quando nós entendemos isso, esse governo de Deus, nós deixamos que Ele viva. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dito que por nós nos movermos profeticamente, a gente não sabe, né? Esses dias eu estava em casa e de repente veio essa palavra assim, veio algo no meu, soprou no meu ouvido, dizendo supremacia de Deus. Eu já ouvi essa palavra supremacia em algumas vezes, mas confesso que eu não sabia o que realmente ela significava. E aí então, quando você ouve algo desse tipo, você vai buscar saber o que é. E aí eu fui ver
O que significa supremacia? Supremacia diz que é total, que é algo incontestável, que é algo superior, que tem superioridade, hegemonia, primazia e preponderância. Significa poder supremo. Total, queridos. E quando eu estava ali agora e eu vi esse banner no telão, e eu olhei e eu estava batendo uma foto exatamente da mesa da ceia. Eu não estava nem observando ali, eu estava vendo. E quando eu olhei assim a mesa da ceia e eu vi assim, supremacia de Deus. Como que Deus pode nos dar uma palavra sobre supremacia num dia de Santa Ceia, queridos? Como que Deus pode falar algo que a gente não tem, não está no nosso projeto, não está em nós? Não estava em mim, eu não tinha programado assim, domingo vai ser dia de Santa Ceia, a palavra será sobre supremacia. Eu só segui o curso. Só segui aquilo que o Senhor havia dito. E aí então você vai entendendo o desenrolar das coisas. Você vai entendendo o que Deus quer fazer e o que Deus quer falar. E aí então eu busquei algo dentro da palavra de Deus para entender a supremacia de Deus, a totalidade de Deus, a superioridade de Deus, a primazia, o primeiro, estar em primeiro lugar, ser absoluto, ser único. Deus, Ele é único, Ele é absoluto. E aí você busca entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer dizer com isto. E aí então o Senhor nos leva a uma palavra, a uma passagem da Bíblia, que está em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 9. E aí eu disse, Senhor, me ensina, me mostra a sua supremacia, o que o Senhor... E aí Deus traz para nós a realidade dos nossos dias, queridos. 1 Reis capítulo 17, versículo 9 está escrito. O Senhor falando a Elias, em um dos momentos mais delicados da vida de Elias. Elias estava vivendo um tempo como o nosso tempo hoje. Um tempo de escassez, um tempo de um governo humano, dirigido por homens e por mulheres, que não tem nada a ver com Deus. E às vezes algumas coisas acontecem, mas é como talvez a gente possa entender que a gente faz as coisas do jeito que a gente quer e bem entende. E é uma coisa tão engraçada, né? Que quando dá certo, a gente coloca Deus e diz que é Deus. Mas quando não dá certo, também a culpa é de Deus. Nós nunca observamos que muitas coisas que estão acontecendo não tem nada a ver com Deus. Elas só são apenas o reflexo e o resultado daquilo que nós estamos fazendo. E às vezes as coisas acontecem, tragédias, e a gente quer colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado. Deus não é culpado. A palavra diz que Deus não volta atrás na sua palavra. A única coisa que se cumpre é a palavra de Deus. Deus não pode ir contra ela. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então Deus não mentiu, e também não se arrepende. Por que Deus não se arrepende? Porque Deus não mentiu, porque Deus não fez algo errado. A gente se arrepende de algo que a gente fez e que não deu certo.
Mas tudo que Deus fez já foi elaborado antes. Só que no meio do caminho, os homens, eles foram deturpando isso. E aí vem o resultado. Mas os homens nunca querem colher o resultado daquilo que eles mesmos fizeram. Então, nesse tempo em que Elias estava vivendo, ele estava no começo do ministério dele. E todo começo de ministério não é fácil, não é simples. Por quê? Porque você ainda não teve a experiência, você ainda não entendeu tudo que Deus quer fazer. E então você vai vivendo de acordo com as coisas que vão acontecendo. Mas chega o tempo da maturidade, chega o tempo em que você já entendeu. E quando você entende, você não tem uma outra alternativa, você não tem uma segunda opção, você só tem uma opção. Quando nós entendemos o que Deus quer da nossa vida, não existe 2, 3, 4, 5 opções, existe uma única opção. Obediência. É obedecer aquilo que Deus está falando. E aqui o Senhor diz a Elias: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Fecha os teus olhos. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, por esta palavra. Mas, ó Deus, o que eu preciso nesse exato momento é que o Senhor traga a verdadeira, a genuína palavra, Senhor, e revelação daquilo que o Senhor quer para os nossos dias e para a nossa vida, Deus. Que esta não seja mais uma palavra que vai ficar na nossa vida apenas como uma informação, mas que, ó Deus, o Senhor transforme toda a informação que porventura possamos ter, transforma ela em uma grande revelação. Porque a informação, nós apenas guardamos ela e retemos a informação. Mas a revelação, Senhor, nós ouvimos ela e nós praticamos e vivemos ela. Então, transforma toda a informação desta manhã em uma grande revelação para os nossos dias e para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, entenda que para entender esta palavra, quando o Senhor dá a ordem, nós precisamos também saber quem é a viúva. Veja bem que Elias está vivendo um momento ali onde ele está buscando entender o ministério dele, o que Deus tinha para ele. Ele é um profeta. E agora tanto ele quanto a mulher, a viúva, eles estão na mesma situação, vivendo o mesmo tempo, eles estão no mesmo tempo. Porém agora eles precisam entender uma coisa: viver a realidade de Deus. E a realidade de Deus é diferente da realidade deles. Porque a realidade ali do profeta Elias e a realidade da viúva era uma. Mas a realidade de Deus é outra. Deus não precisa de circunstâncias e nem de situações para fazer algo. Deus não precisa que a situação esteja favorável para realizar algo. Pelo contrário, Deus sempre realiza algo numa situação desfavorável. Quando tudo parece estar perdido. Quando tudo parece não ter nenhum tipo de nexo ali, nenhuma condição. Agora veja bem que Deus chega para o profeta e diz para ele:
sobe lá. Deus poderia dizer assim: profeta, vai para aquela cidade porque eu preparei lá um homem rico, um homem poderoso. Ele tem um lugar bom para você, ele tem algo bom, ele tem uma situação boa. Você vai viver dentro do palácio com o rei, ou dentro de uma casa muito bonita. Talvez essa seja a nossa realidade, queridos, o que nós esperamos de Deus. Porque o que nós sempre esperamos de Deus são grandes acontecimentos. Nós aprendemos isso desde o princípio da nossa conversão. Que Deus é grande, que Deus é supremo, que Deus é maior, que Deus vai nos dar. E nós sempre nos preparamos para os grandes feitos e os grandes efeitos de Deus. Por isso nós vivemos durante muitos anos uma vida de frustração. Porque Deus nunca nos preparou isso. Porque o que nós precisamos entender é que a nossa vida não é na terra. A nossa vida é no céu. E lá já está preparado. Porque Deus disse que já iria, Jesus mesmo disse: eu vou vos preparar um lugar. Uau! Jesus, Ele veio do céu, esteve entre nós, viu a nossa realidade e voltou. Então, quando Ele voltou, Ele disse: eu vou vos preparar um lugar. Se Ele disse: eu vou preparar um lugar, é porque não estava preparado ainda. Senão Ele poderia dizer para mim e para você: fica tranquilo, já está tudo preparado lá. Não. Ele veio, viu a minha realidade, viu a sua realidade, e dentro da minha e da sua realidade, então Ele foi preparar um lugar. E quando nós observamos aqui, nós vamos entender a supremacia de Deus exatamente nisso. Deus pega o profeta Elias e diz para ele: sobe em Serepta. E lá eu preparei o quê? Uma viúva. Quando você olha para a sua realidade e para as suas expectativas, e Deus diz para você: vai lá naquela cidade porque eu preparei uma mulher, uma senhora. Todas as vezes que a gente tem como referência uma viúva, uma senhorinha, a gente nunca tem ela como uma mulher rica, uma mulher poderosa, mas uma mulher pobre, uma mulher sem condição. Como que Deus pode pegar uma pessoa sem condição e dizer que ela vai cuidar de você? Como é que você pode entender ou pode entrar dentro do nosso entendimento que uma pessoa carente ou pobre ou desfavorável financeiramente pode cuidar de você? Aí você começa a entender a supremacia de Deus. Porque Deus não pega as coisas grandes para realizar, Ele pega as pequenas. As condições desfavoráveis, coisas que você não está esperando. Coisa que você acha que não vai acontecer. Coisa que quando você olha e você diz: não, isso não tem nada a ver. Quantas situações que Deus preparou para mim e para você, e que você olhou e disse: não, isso não é de Deus. Porque você não olhou para a realidade de Deus, você olhou para a sua realidade. E a sua realidade sempre quer mais. A sua realidade sempre quer o melhor. A sua realidade sempre quer o grande. As grandes coisas, os grandes efeitos, as grandes conquistas. Então, quando você começa a olhar para as grandes coisas, você nunca vai entender as pequenas coisas. Quando você olha para uma grande igreja ou para uma grande multidão, você nunca vai entender os 12. Entrou no meu coração aquela palavra de sexta-feira. Eu nunca tinha observado isso. E ontem eu falava para Deus, eu disse: Deus, um dia eu te disse: Jesus, eu quero viver
a vida do Senhor aqui na terra. Eu quero viver como Jesus viveu. Falar que quer viver como Jesus é fácil, mas viver como Jesus não é. Exatamente pelo que eu estou dizendo agora. Porque a gente sempre está preparado para grandes coisas, grandes acontecimentos. Como pastor, muitas vezes a gente quer ser o pastor e quer dizer assim, eu quero ser pastor, mas a gente nunca vê uma pequena igreja, sempre uma grande igreja. Começa pequeno, mas a gente sempre está querendo alcançar uma grande. Mas se eu pedir que eu queria viver a vida de Jesus, então sexta-feira eu entendi que a igreja de Jesus não era a igreja da multidão. A igreja de Jesus era de 12 pessoas. E era uma igreja que tinha 12 pessoas que alcançou uma multidão. E talvez uma multidão não consiga alcançar 12 pessoas. Mas 12 pessoas alcançou uma multidão. Veja a ótica de Deus, é diferente, queridos. Talvez a gente quer grandes coisas e nós não vamos conseguir conquistar uma pequena coisa. Mas uma pequena coisa vai conquistar uma grande coisa. E quantas vezes você não está rejeitando o pouco que Deus está te dando? Porque você está esperando o grande. E o pequeno você não quer. Então o Senhor diz assim, sobe lá Elias. Agora, quem era essa viúva? Essa viúva, ela era viúva de um profeta, chamado Obadias. Agora vamos olhar para a vida dessa mulher. Você vai entender que são duas coisas, que parece que estão diferentes, mas elas são iguais. Essa mulher, ela conhecia a vida de profeta. Ela sabia o que era acreditar no profético. Mas agora ela estava vivendo um momento que estava sem o marido, com um filho e pobre. Ela tinha muitas oportunidades de estar reclamando da situação. Como talvez o profeta Elias também. Eles tinham muitos argumentos em comum. Talvez a oração daquela mulher fosse, não talvez uma oração verbalizada, mas uma oração interna, como eu e você muitas vezes fazemos. Talvez aquela oração daquela mulher, ela estava dizendo assim, Pai, ó Deus, meu marido sempre te serviu, foi um profeta, esteve com o Senhor, aprendi do Senhor, mas olha a situação que eu estou. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho aqui um pouco de lenha que eu vou pegar, um pouco de farinha, e eu vou fazer uma última refeição, e acabou, não tem mais o que fazer. Nesse exato momento, essa mulher talvez estivesse fazendo uma oração, entendendo a supremacia de Deus, e dizendo para Deus a realidade dela, e dizendo, Deus, eu não vou reclamar porque eu tenho isso, mas eu estou dizendo o que eu tenho. E o que vai acontecer pelo que eu tenho. Isso é a minha realidade. A minha realidade é fazer o último bolo, comer ele e morrer. Então ela talvez estivesse dizendo, Senhor, eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Até aqui eu consigo viver, daqui em diante eu não vou viver mais. É o Senhor que vai me dar a condição, porque se o Senhor não me der esta condição, eu não tenho mais para onde ir. Eu paro aqui. Talvez esta oração é que nós não estamos entendendo. E por não entender a realidade da nossa situação, nós reclamamos. Ela poderia estar reclamando, dizendo que ela serviu a Deus durante muitos anos, que ela serviu, que o marido dela era um profeta, que tal, e que ele fez, e que agora Deus tirou o marido e agora ela não tem mais nada e ela vai morrer. Essa era a realidade dela, era o que ela estava vivendo.
Agora Deus chega, pega um profeta para cuidar de outro profeta. Um profeta que talvez olhando visualmente também não tinha nada. Que talvez também estava com fome. E precisava de comida. E agora Deus dá uma ordem para ele, vai lá. A realidade de Deus, queridos, se chama obediência. Ambos tiveram a mesma atitude. Ambos agora estavam aprendendo a viver na realidade de Deus. Porque o profeta Elias agora olha para a sua realidade. Qual é a minha realidade? Eu não tenho nada, eu estou aqui parado, perdido, vou morrer aqui. Aquela mulher, a mesma coisa, eu estou aqui, acabou, o que eu tenho é isso, não tenho mais nada. Não tem mais nada, acabou. Agora Deus dá uma ordem a ele, diz, sobe lá. E Deus já tinha falado para ela, olha, você vai cuidar de um profeta. Até então você foi esposa de um profeta, agora você vai cuidar de um profeta. Ela poderia dizer, como assim, Deus? Eu já não tenho nem para mim, eu ainda vou ter que cuidar de alguém? Obadias, o nome Obadias significa servo do Senhor. Ela tinha um marido que era servo do Senhor. O que ela aprendeu? Servir. Deus não vai pedir nada para você que você não saiba, querido. Por que Deus pede para aquela mulher servir? Porque ela sabia o que era ser serva. Quando o profeta chega para ela agora e se apresenta, Deus não precisa de uma condição favorável para te alimentar, queridos. Esses dois viviam a mesma situação, a mesma condição, dias difíceis. E eles precisavam aprender a viver nesse tempo. O que Deus está fazendo comigo e com você, nos ensinando a viver nesse tempo. Obadias era um profeta. Aquela mulher, ela sabia o que era viver no profético. Ela não estava reclamando. Ela estava trabalhando. Quando o profeta chega, o que ela está fazendo? Pegando lenha. Para fazer o quê? Um bolo. Quando o profeta chega e pergunta para ela, o que você tem? Ela disse o que ela tinha. E qual era a sentença dela? Ela já tinha se sentenciado. Eu vou comer o bolo e vou morrer. Vou esperar a morte. Mas aí o profeta chega para ela, ela diz assim, olha, estou pegando a lenha, vou fazer um bolo, vou fazer o pão, vou comer, eu e meu filho, e acabou, não tem mais nada. Quando o profeta chega ali, ele chega ali para dar uma palavra diferente para ela ou não? Não. Ele disse para ela o quê? Faça conforme você disse. Então ele está dizendo, continua vivendo da maneira em que você acredita. Continue vivendo da forma em que você está pensando. Está vivendo. Ele não foi lá para dizer algo diferente para ela, para mudar aquilo que ela estava pensando. Ele disse, faça. Agora ele pega e diz o seguinte, ele fala, agora sim, o que você está vivendo, continua vivendo. Porém, agora você precisa direcionar o que você está fazendo para algo diferente, para algo certo.
Faz o bolo. Até aí você vai fazer. Mas o que você iria fazer? Um bolo para você morrer. Não é? A palavra dela não era essa: eu vou fazer, vou comer e vou morrer. Essa é a sua história. Esta é a sua situação. O profeta só veio dizer para ela: agora você vai mudar um pouco isso. Ele não disse que você vai parar de fazer. Ele disse que você só vai mudar a direção. A direção era o quê? Era o filho. Aí ele disse: então você faz, só que você não vai dar para o seu filho. Você vai dar para mim. Traz para mim comer. Está entendendo, queridos, que muitas vezes a gente está tão fixado em algo que não está nos trazendo a morte, que Deus está dizendo: aquilo que para você era morte, agora eu vou te direcionar para a vida? Talvez o que você está achando loucura de Deus, é Deus te dizendo assim: vira. Agora, imagina uma mulher que não tem marido, que é pobre, que só tem aquela última farinha, aquele último ambiente, aquele último produto ou conteúdo para comer. E o profeta chega e fala: vai, faz, mas me dá. Quantos argumentos ela não tinha ali para dizer não? Não, eu nem te conheço. Eu nem sei quem você é. Mas aquela mulher era a mulher de quem? De profeta. Quem vive no profético vive na loucura de Deus, querido. A loucura de Deus você não entende, você obedece. Ela não quis entender o que o profeta estava dizendo. Porque a realidade dela ela já tinha, a morte. A sua realidade você já tem. Agora a realidade de Deus é obedecer. É sair da onde você está, do que está te condenando, para viver aquilo que vai te abençoar. Então ela naquele momento, o que ela vai? Fez, pega o bolo, é o filho. Queridos, ela está abrindo mão daquilo que ela mais ama, o filho. Como é deixar algo que você realmente ama, para fazer aquilo que alguém disse para você? Somente pela fé e pela obediência. Sem fé e sem obediência, você não entenderá a supremacia de Deus. E você não entenderá a realidade de Deus. Durante anos, por não entender a supremacia de Deus e a realidade de Deus, eu desobedeci. E sabe o que eu consegui com isso? Prolongar os meus dias de sofrimento e angústia. Quem não obedece a Deus e não crê em Deus, só prolonga os seus dias de decadência, de dor, de sofrimento. Mas quando você decide obedecer a Deus e a crer em Deus, nada neste mundo faz sentido. Nada nesse mundo faz sentido, querido. Obedecer a Deus não tem sentido. A minha vida aqui na terra não tem sentido algum em obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus, nada do que eu estou vivendo significa alguma coisa. Obedecer a Deus é fechar os olhos para a sua realidade e abrir os olhos para a realidade de Deus.
Obedecer a Deus é fechar os olhos para aquilo que você está vivendo e abrir os olhos para viver aquilo que Deus quer que você viva. E o que Deus quer que você viva, nem sempre é aquilo que você já planejou para você. Aquela mulher tinha planejado para ela o quê? Comer o pão e morrer. Mas Deus chega e diz, não, faz e primeiro você me dá. O primeiro pedaço é para mim. O resultado você vai ver depois. Ela não questionou, ela não perguntou, mas profeta, se eu te der esse pão e você comer, qual é a garantia que eu tenho? Talvez ela possa ter pensado, se eu der um pedaço de pão para o profeta, eu só vou acelerar o processo da minha morte. Porque se eu como, eu ia demorar um pouquinho mais para morrer. Se eu dou para o profeta, eu morro mais rápido. Talvez nem o profeta só sabia qual seria a palavra que sairia da boca dele. E quando ele acaba de comer, ele não dá a palavra profética antes de comer, ele dá a palavra profética depois que ele comeu. Aí ele diz, a farinha não vai acabar. O azeite também não. E aquela mulher que até aquele exato momento tinha uma sentença de morte, agora recebe uma sentença, talvez de uma grande produtora de farinha e azeite. Talvez ela montou ali o seu grande negócio. E ela sai da condição de pobreza para uma condição de mulher rica. Porque agora talvez ela seja a grande distribuidora da época de farinha e azeite. Ela poderia fazer do jeito dela. Do jeito dela seria exatamente a morte. Mas naquele momento, ela optou fazer do jeito de Deus. E como ela fez do jeito de Deus, nunca mais faltou para ela. Se está faltando alguma coisa, é porque você não está fazendo do jeito que Deus quer. Você está fazendo do jeito que você acha melhor. Se está faltando alguma coisa, é porque você não está fazendo do jeito que Deus quer. Você está fazendo do jeito que você acha melhor. É porque talvez você não entendeu a supremacia de Deus. Talvez você não compreendeu que a totalidade está em Deus. A superioridade está em Deus. A primazia está em Deus. Primazia é ser primeiro. Ontem eu estava andando com meu carro e de repente o Espírito começou a dizer algumas coisas. E uma das coisas que ele disse foi Mateus 6,33. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse versículo, Deus me disse ontem, no meu coração, Ele já deu o lugar dele. Ali já está indicado qual é o lugar de Deus. Deus já deu a posição dele, primeiro. Qualquer coisa que você faça, não é dele, é de você. Qualquer coisa que você faça na sua vida, primeiro do que Deus, é a sua escolha. Não é a escolha de Deus. Ele já indicou a posição dele. Se você não priorizar a posição de Deus, ele nunca será o primeiro.
na sua vida. E pasme, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, fica tranquilo, Ele não estará em nenhum outro lugar, porque Ele não é segundo, Ele é primeiro. Você conseguiu entender isso? Se Deus não for o primeiro na sua vida, fica tranquilo. Se Ele não estiver em primeiro lugar na minha vida, fica tranquilo, Ele não vai estar em nenhum outro lugar. Ele nunca esteve na sua vida. Porque Deus não é o segundo, Deus é o primeiro. Primeiro tem que ser Deus, não a minha vontade, não o meu desejo, não aquilo que me satisfaz, não aquilo que me traz alegria, não aquilo que me traz prazer. Porque se eu não tiver alegria e prazer em Deus, nada nesse mundo me trará prazer e alegria. Nada. Então, quando nós entendemos isso, quando eu entendo que o profeta agora, ele ouve o Senhor, e ele sai da realidade dele, ele vê a realidade dele. Qual é a realidade dele? Ficar ali naquele lugar. Deus diz, sai dessa sua realidade e vai para a minha realidade. Vai depender de alguém que aos seus olhos, aquilo que você imagina, talvez você não vai entender. Viver de uma mulher viúva. Quando aquela mulher agora está dentro da sua realidade, fazer um pão e comer, um bolo e comer, e morrer, Deus diz para ela, saia da sua realidade. Viva a minha realidade. A minha realidade, você faz exatamente o que você está fazendo. Mas você não é o primeiro. O primeiro sou eu. Porque o profeta Elias está representando Deus. Ele disse, faça o que você ia fazer. Só muda o foco. O foco era o filho. Agora sai do filho e muda para o pai. Muda o foco. Você não precisa fazer algo diferente. Você não precisa fazer algo diferente daquilo que você está fazendo. Você só precisa mudar o foco. Deus não está mandando você deixar de viver a sua vida. Deus só está dizendo, priorize a sua vida. Se Deus não for a prioridade da sua vida, você vai continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo. A mesma escassez que você está vivendo. A mesma luta que você está vivendo. A mesma dificuldade que você está vivendo. Mas se você priorizar Deus, tudo aquilo que parecia impossível, se torna possível. Quando você colocar Deus como prioridade, aquilo que você não alcançava, você vai começar a alcançar. Não priorize o seu cansaço. Não priorize o seu sono. Não priorize as suas frustrações. Não priorize os seus dias de angústias. Não priorize os seus dias de dificuldade. Não priorize os seus dias de escassez. Priorize Deus. E quando você priorizar Deus, todas essas coisas que talvez naquele momento é algo importante para você, você vai entender que se tornou algo insignificante. Eu priorizei Deus. A vida que até esses dias eu dava importância, para mim perdeu a importância. Sabe por quê? Porque uma vida sem Deus não é vida. Talvez você está querendo viver a vida e está esquecendo de Deus. Mas lembre-se que o dia que você lembrar de Deus, você vai viver a vida. Porque a vida na terra tem prazo de validade. Mas a vida em Deus é a eternidade. É exatamente isso.
Isso é saber priorizar Deus. Isso é saber sobre a supremacia de Deus, que Ele é supremo, que Ele é o único, que Ele é o Senhor e que sem Ele não existe vida. Porque só temos vida porque Ele resolveu soprar dentro de algo que foi feito no barro. Sem o sopro de Deus nós somos apenas barro. E é incrível. Eu não sei porque a gente tem essas conversas, mas de vez em quando a gente tem essas conversas. E ontem, voltando, depois de ter saído com a minha esposa, nós estávamos falando sobre isso. Sobre viver, como que é uma pessoa, depois que ela morre, ficar debaixo da terra. E eu estava falando das experiências que eu tive. Eu disse para ela, eu estava contando a experiência que eu tive o dia que o meu pai morreu, que meu pai foi enterrado. O dia que eu vi meu pai sendo descido debaixo da terra naquele caixão, me deu uma agonia, um desespero tão grande, eu saí correndo, eu falei, veja como que é a nossa mente, como que nós somos. Eu comecei a imaginar naquele momento como que, eu falei, meu pai vai ficar debaixo dessa terra até quando? E naquele momento que nós conversávamos sobre isso, e ela falava assim, eu gostaria de saber o que acontece depois disso, como que vai ser? Eu falei, não sei. Mas eu só sei que a Bíblia diz que a gente vai se desfazer ali de baixo. Eu falei, como que é, né? A gente morre e a gente é plantado novamente na terra. E se desfaz na terra. Como a Bíblia diz, que do pó viestes, para o pó tornarás. Nós voltamos para o pó. Vamos voltar a ser pó. Se desintegra tudo ali debaixo da terra. Porque aí Deus mostra que o corpo não tem vida sem o sopro de Deus. Se nós estamos vivendo, é porque Deus soprou sobre nós. E há um sopro de vida em nós. O dia que esse sopro sair, o nosso corpo não é nada. E as pessoas ainda querem fazer tudo para o corpo. Prolongar os dias de vida do corpo. Querido, eu não estou sendo contra isso, por favor. Estou sendo contra fazer musculação, fazer essas coisas, cuidar, porque você tem que cuidar também. Mas as pessoas estão excedendo no cuidado do corpo. E esquecendo da vida. A vida não é o corpo. As pessoas cuidam muito bem do corpo, mas estão cuidando muito mal da vida. A vida eterna está em Deus. E não naquilo que eu faço. E não naquilo que eu apresento, queridos. É só isso. É simples assim. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Obediência não é questionamentos, queridos. Não questiona. Quando você aprende a obedecer, você destrói os seus dias de questionamento. Elias não ficou questionando Deus. Por que subir lá em Serepta? Por que ser alimentado por uma viúva? Aquela viúva não ficou questionando Deus. Por que fazer o pão e dar para o profeta? Ele obedeceu e subiu. Ela obedeceu e fez. Porque eles entenderam a realidade de Deus. A realidade de Deus tirava eles da própria realidade deles. E o profeta Elias saiu de um lugar de caverna e foi para a cidade. E a mulher saiu de um estado de morte para a vida. Obediência é isso. Obediência é sair do estado de morte para a vida. Obedeça. E você vai viver. E você vai crescer.
Pai, obrigado por esta palavra desta manhã. E que esta revelação, Senhor, entre no nosso coração e faça, Senhor, algo sobrenatural, surpreendente. Transforma todo o nosso jeito de agir. Transforma todo ato, Senhor, de ação que nós temos. Nós precisamos parar de reagir. Nós reagimos muito à situação. Nós precisamos começar a agir, Deus. Aquela mulher não reagiu, ela agiu. O profeta não reagiu, ele agiu, Senhor. Então que nós possamos reagir, que nós possamos agir, ao invés de ficar reagindo às muitas situações que nós vivemos. Obediência é ação. Desobedecer é reação. Então eu prefiro a ação, Pai, de obedecer. Porque desobedecer eu já reagi demais assim. Ó Deus, abençoa, Senhor, esse dia. Abençoa esta semana. Toca no coração. Toca no coração, Senhor, destas pessoas. Alcance, Senhor. Alcance, Senhor, estas pessoas. Muda, Senhor, agora a maneira de pensar e a maneira de agir. Haja uma transformação em nós, no nome de Jesus. Nós nos preparamos, papai, para a Santa Ceia desta manhã. Que o Senhor esteja conosco, como já está desde o princípio. Mas que o Senhor nos conduza agora. Que o Senhor nos leva, Senhor, nesse estado de obediência, que possamos viver, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo as mães, neste dia das mães. Eu abençoo as mamães aqui na igreja, abençoo as mamães que estão vendo através do Facebook. Que o Senhor alcance, Senhor, agora, esta família. Que o Senhor abençoe este almoço que está sendo preparado, com tanto carinho, com tanta dedicação, para poder honrar as mães, por tantas coisas que elas fizeram. Eu gostaria de ter a minha mãe, Senhor, hoje, para poder honrá-la. Mas Deus, eu então honro, Senhor, aquelas que estão aqui, em nome de Jesus. Abençoando a todas, liberando sobre elas a graça, liberando sobre elas o Teu amor e a Tua paz, a Tua esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, aqui está, Senhor, a ceia desta manhã, deste dia. Mais uma. Em especial, Senhor, por ser o dia das mães. Em especial pela palavra de supremacia, Senhor. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça nos alcance, que o Teu amor esteja conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Gostaria de chamar minha esposa aqui. Que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Segura nas mãos. Segura. Segura. Amém. Glória a Deus.
Nesse momento nós vamos nos preparar para esse momento de Santa Ceia. E eu gostaria de abençoar o pão. Traga o pão aqui. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Pai, agora aqui está o maná feito pelos homens, ao qual nós abençoamos agora, e que para nós passa a ser como o corpo de Cristo, aonde, Senhor, trará o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós o abençoamos agora, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice na sua mão, dizendo: este é o meu sangue que é derramado por vós. Esta é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, faça isso em memória de mim. Senhor, aqui está o suco da videira, ao qual nós abençoamos agora, Senhor, pedindo, Senhor, que derrama sobre ele a tua paz, a tua alegria, Senhor, e que seja, Senhor, para a vida, que nós passamos a ter vida agora, em nome de Jesus. Nós o abençoamos agora. Senhor, está aqui a uva, que para nós é como símbolo de multiplicação, de prosperidade e de vida, Senhor. E que nesta manhã nós também abençoamos agora. E que ela, Senhor, simboliza e traga para nós a prosperidade que o Senhor tem para esses nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Vá, leva o pão, tire um pedaço do pão, pegue o cálice, participe da ceia e depois pegue a uva e coma também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pode comer, pode participar já, queridos, participem. Comem todos, estão abençoados, em o nome de Jesus. E orem a Deus, busquem ao Senhor, coloque-se na presença do Senhor. Pode ir, amor. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo. Pode deixar aí. Jesus. Participem também vocês. Coloque-se de pé, queridos, você que já participou da ceia. Coloque a mão no teu coração. Papai, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui nesta manhã, ceando, participando, Senhor, do corpo e do sangue. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua graça, que o Senhor esteja conosco, Senhor. Pai, derrama sobre nós. Fala o nosso coração nesse momento, Senhor. Por um instante, Senhor, permita-nos ouvir a tua voz, a sentir a tua presença, a estar juntamente com o Senhor, meu Deus. Que a tua supremacia, Senhor, esteja em nossa vida. Que nós possamos entender, Senhor, a prioridade da nossa vida é o Senhor, meu Deus. Aquilo que nós fazemos é apenas satisfação para nós mesmos. Mas aquilo que nós fazemos no Senhor, Deus,
é eterno. Então que nós possamos trocar as coisas terrenas pelas eternas, meu Deus. E passamos a viver isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado nesta manhã, queridos. Que o Senhor alcance a sua casa, a sua família. Que o Senhor esteja com você todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segura na tua mão. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor tem nos dado. Obrigado por nos surpreender, Senhor, nos melhores dias e nos piores dias também. Esteja conosco, Senhor. Libera, Senhor, os recursos necessários para cada um dos teus filhos, para que haja paz, para que haja mantimento, Senhor. Nós abençoamos os dízimos, as ofertas dos teus filhos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. O nome de vocês é? Nome? Claudete e Cláudio. Oh, Deus abençoe vocês, viu, queridos? Sejam bem-vindos. A oferta é aqui, você pode trazer a oferta. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Sejam sempre bem-vindos. Os nossos cultos é de domingo, apenas às 9h30 da manhã, tá? É isso aqui, essa simplicidade mesmo, mas é onde nós adoramos a Deus, ouvimos e adoramos a Deus. Amém? Que vocês sejam sempre bem-vindos neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Ficam à vontade. Nós vamos encerrar o culto desta manhã. Amém? Glória a Deus. As mamães, mais uma vez, parabéns pelo dia. Que o Senhor abençoe o seu almoço, que abençoe o seu dia, que seja muito, muito feliz. Amém? Em nome de Jesus. Pai, agora nós nos despedimos no teu amor. Leva-nos de volta para casa, em harmonia, em paz, em graça. O amor de Deus Pai, a comunhão do Senhor Jesus, do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Esteja conosco todos os dias. Amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz, no nome de Jesus. Jesus.